Começa agora o Gestão Unesp 2017. Aqui no estúdio da TV Unesp, nós recebemos a pró-reitora de graduação, a professora Gladys Massini Cagliari. Professora Gladys, muito obrigada por sua participação em um programa da TV Unesp. Obrigada, o prazer é meu estar aqui para poder passar para vocês algumas das ideias que a nova gestão tem para a graduação. Muito obrigada pelo convite. Professora, pensando nessa nova gestão, à frente da pró-reitoria de graduação, qual o significado que a graduação terá nesse quadriênio? Bom, a ideia é resgatar o valor histórico da graduação na Unesp. Então, nesse sentido, nós imaginamos que a graduação vai ter um papel central. Até pela própria natureza da graduação, porque da graduação depende o sucesso de todas as outras dimensões, porque é na graduação que a gente começa a iniciar os alunos na pesquisa, a iniciá-los também no trabalho com a extensão, e obviamente que se não houver um sucesso da graduação, a gente também não tem o sucesso da pós-graduação. Então nós imaginamos para a graduação da Unesp um papel central. Então, nesse sentido, a gente quer resgatar o valor histórico, mas numa outra dimensão, porque é na dimensão da interação com todas as outras dimensões. E também a gente gostaria de ter uma graduação assim inovadora no sentido das atitudes, dos conteúdos, dos currículos pedagógicos e também no que diz respeito às tecnologias do ensino, né, as tecnologias pedagógicas, mas não apenas, é uma noção de inovação num sentido mais amplo, né, que principalmente no que diz respeito à atitude pedagógica, né, a atitude de formação dos nossos alunos, dando uma maior autonomia para eles e um papel mais protagonista, não é? Professora, nesse olhar para a graduação, a senhora cita a palavra inovação, que ela tem sido um ponto-chave para essa gestão, e em anos anteriores, a gestão passada criou a graduação inovadora. Eu gostaria que a senhora comentasse a importância de pensar essa inovação dentro da graduação. Então, a questão da inovação, ela está ligada, como eu disse, não apenas à inovação tecnológica, porque isso em si não necessariamente é inovador. A gente pode ser bem retrógrado usando uma ferramenta inovadora do ponto de vista tecnológico. Então, na verdade, o que a gente pensa em termos de inovação é uma coisa mais voltada a repensar os currículos, a repensar as maneiras como a gente pode propiciar ao nosso aluno uma formação mais plural, mais voltada para uma formação também humanística, cultural, né, que seja mais preparada para lidar com a diversidade, não é, do mundo. E nesse sentido, o principal que pensamos é o trabalho com o currículo e com a atitude em sala de aula e também com a atitude fora de sala de aula, porque, na verdade, o grande diferencial de uma universidade pública, ele não necessariamente está só na sala de aula, porque, bom, dar boas aulas é o nosso pressuposto. Então, é o ponto de partida, mas não é o ponto de chegada, porque uma universidade pública, gratuita, como a nossa, e de excelência, né? Temos sempre que lembrar disso, ela pode oferecer aos alunos muito mais do que uma boa aula, não é? Isso é o princípio, né? Então, nós queremos oferecer boas aulas, nós queremos a partir de currículos inovadores, mas a gente quer oferecer para os alunos mais do que isso, quer oferecer a oportunidade de eles poderem aproveitar melhor para a sua formação as atividades que acontecem na universidade e que nem sempre têm tido a valoração que mereceriam nos nossos currículos, como, por exemplo, as atividades de pesquisa. Elas já são consideradas, mas elas têm um valor, assim, como eu diria, um pouco diminuído nos nossos currículos, são considerados como atividades complementares, então uma coisa mais marginal. E, na verdade, a gente quer trazer esse trabalho de construção do próprio conhecimento como protagonista, esse trabalho de desenvolver projetos
né? Estou dando o exemplo da pesquisa, mas também temos os projetos de extensão e temos projetos voltados também à formação de professores, como os do PIBID, os do Núcleo de Ensino. Então, todo esse entorno da sala de aula que eu considero que é o grande diferencial que uma universidade pública, gratuita, de excelência, pode oferecer ao nosso aluno. E a ideia é a gente trazer essa formação para dentro dos currículos. Professora, neste olhar para os currículos, né, o que se foi falado no plano de gestão, em entrevistas também com os demais gestores, a personalização desse currículo, né, a curto, a médio, a longo prazo, como que dará, professora, essa modificação nos currículos dos nossos 135 cursos de graduação? Bom, as reestruturações curriculares são algo que acontece de maneira muito dinâmica não só na nossa universidade, mas nas universidades, né? Algumas reestruturações curriculares vêm por demandas superiores, como mudanças de legislação em nível nacional ou em nível estadual, mas o que nós temos pensado em termos de personalização de currículo seria a gente remodelar os nossos currículos de maneira a poder aproveitar melhor toda essa riqueza que já há na nossa universidade e essa riqueza que a gente pode inclusive ampliar na nossa universidade. Isso significa, do nosso ponto de vista, uma melhoria de qualidade, mas não significa, ao contrário do que muita gente pensa, tirar o foco, não é, da formação do professor, da atuação do professor em sala de aula. Muitas vezes, até a depender de como isso for feito, pode significar o contrário, pode significar que o professor vai ter que a carga horária pode até aumentar. Então, não se trata de diminuir, em princípio, só de diminuir. Não se trata de diminuir carga horária nos cursos ou de trocar disciplinas por outras. Não, trata-se de pensar uma nova cultura de formação dos nossos alunos. Claro que isso não se dá nem por decreto e nem a curto prazo. Então, como é que a gente pensa em fazer isso? Bom, é claro que a gente pensa em fazer isso com um diálogo com a comunidade. Então, o agente da proposta de reestruturações curriculares é sempre a própria comunidade do curso. Então, colocando como agentes principais o conselho de curso, a comunidade dos alunos, dos professores e dos servidores técnico-administrativos envolvidos, né, na constituição desse curso e na realização desse curso. Então, nesse sentido, a gente pretende adotar estratégias do tipo, então, como eu disse, a gente não faz por decreto, então não se trata de nem proibir, nem obrigar a fazer reestruturações dessa natureza, mas de adotar estratégias de incentivo, não é? E que tipo de estratégias podem ser essas? Nós já estamos preparando e esperamos poder levar isso em prática ao longo desses 4 anos. Estamos preparando workshops e para isso contamos com o apoio do NEAD e do CENEP, né? O CENEP sediado aqui em Bauru, não é? Então, estamos preparando eventos, workshops, não é, para levar as unidades, não é, sobre essa nova maneira de pensar e de estruturar os currículos, né, tentando aproveitando, como a gente tem dito, dando uma maior personalização. O que significa personalizar o currículo nesse sentido? Dar maior autonomia de o aluno de escolher as disciplinas. Agora, é claro que não significa uma liberdade total, até porque há exigências legais e há diretrizes nacionais para cada modalidade, para cada curso. Então, essas diretrizes e essas legislações todas têm que ser seguidas. Mas, na medida do possível, a gente acha que os currículos têm também espaço para dar, por exemplo, possibilidade de o aluno cursar outras disciplinas, disciplinas de outros cursos, de outras áreas e até talvez de outras unidades da Unesp, não é?
tanto de maneira virtual como inclusive presencial. Então, na verdade, é mais uma mudança de conceito do que apenas uma reestruturação curricular como essas que temos feito ao longo do tempo e sempre por conta de exigências que vêm de instâncias superiores, né, de exigências de governamentais em nível nacional ou mesmo estadual. Não é? Então, e a ideia é colocar a formação do aluno e a sua autonomia no centro dessa reestruturação. Agora, é claro que a autonomia implica responsabilidade, não é? Então, nesse sentido, então, o que se espera, no fim das contas, é também a formação de um cidadão mais responsável, né? Mais atuante e mais autônomo, não é? E que, ao longo de sua formação, saiba honrar e respeitar, por exemplo, a sociedade que está investindo na sua própria formação, porque a gente não pode esquecer que estamos numa universidade pública financiada pelo dinheiro do contribuinte, não é? E então, tudo tem a ver com essa ideia toda de tentarmos alcançar uma autonomia que vem com responsabilidade cidadã. Professora, pensando nesse aspecto da personalização, dos desafios que se tem nessa implantação de uma nova forma de pensar, há algumas outras ações em paralelo no sentido de fomentar a nossa graduação, mas sobre elas nós conversamos daqui a pouco. Tá, obrigada. O Gestão Unesp vai para um breve intervalo e já volta. O Gestão Unesp 2017 está de volta. Aqui no estúdio nós recebemos a pró-reitora de graduação da universidade. Professora Gladys, nós comentávamos a respeito dessa personalização dos currículos e há algumas ações pontuais, além dos workshops que a senhora já sinalizou, a importância da relação com a pesquisa e com a extensão, que são importantes já colocar a nossa comunidade no sentido de aprimorar essa defesa de vocês dessa personalização. Então, uma ideia bastante interessante com relação a isso seria a reconceituação do espaço da biblioteca, né? Porque temos a ideia de que a biblioteca pode ter um papel muito mais amplo, atuando como um verdadeiro centro de convivência, um centro de ensino-aprendizagem, onde possam ser aprimorados tanto os estudos em termos de mobilidade física, mas também de mobilidade virtual. A gente gostaria de ver a biblioteca como um centro mais vivo, um centro onde os alunos pudessem realmente interagir, né, entre si e com os professores. Então, essa reconceitualização do conceito de biblioteca é também central no plano de gestão, né, o plano dessa gestão. Uma outra coisa importante que a gente considera quando fala de mobilidade virtual é a importância da internacionalização, porque a partir de uma mobilidade, de aproveitamento das ferramentas de mobilidade virtual, a gente pode tornar os mecanismos de internacionalização mais democráticos, não é? Atingindo mais pessoas, né? Atingindo toda a comunidade dos nossos alunos, porque nem todos eles têm a oportunidade de aproveitar os intercâmbios, os vários intercâmbios que a Unesp oferece, que aliás também são extremamente importantes nesse conceito de personalização da formação. Também entendemos que a mobilidade virtual pode ser usada também de maneira assistiva, né, aumentando as possibilidades de inclusão pela universidade, não é? Então temos assim uma variada gama de mecanismos e de recursos que podem ser acionados, né, em favor de a gente melhorar a graduação nesse sentido, não é?
Professora, essa relação da graduação, a senhora, no início da nossa entrevista, comentou a importância dela para a pós-graduação. Sim. Então, nessa articulação, graduação e pós-graduação, como que será a atuação? Então, a interação entre a graduação e a pós-graduação, ela é central no plano dessa gestão, inclusive porque a gente tem construiu desde o começo a ideia do plano de gestão como uma ideia da dimensão ensino, não separando a graduação e a pós-graduação. Bom, num sentido, uma das coisas que a gente pretende fazer é dar uma maior interação entre a graduação e a pós-graduação, a partir de várias atividades, várias iniciativas. Algumas delas já estão sendo postas em prática, mas a gente pretende ampliar, como, por exemplo, organizar eventos juntos, a orientação cooperativa, né, de alunos e a participação em disciplinas, né, mas tem algumas outras ações que a gente pretende acrescentar. Por exemplo, a participação de alunos de graduação em disciplinas de pós-graduação. Isso já é permitido, a legislação da Unesp já permite, mas ela é uma possibilidade muito pouco explorada. E do ponto de vista, ela é muito pouco explorada pela universidade, pouco explorada pelos currículos de graduação. Uma das ideias principais que a gente tem nesse plano de gestão é tentar delinear um programa que possa aproveitar os estágios docência dos alunos de pós-graduação para trazer um ganho para a graduação. De que maneira? Bom, não se trata, em um primeiro momento, dando, que aí é um benefício para os alunos da pós-graduação, algumas disciplinas e coisas de formação pedagógica, principalmente nas áreas que não são oriundas de cursos de licenciatura, mas do ponto de vista da graduação, trazendo possibilidades, por exemplo, de atuação dos alunos da pós-graduação como monitores ou como professores de disciplinas fora do currículo para dar um apoio para algumas disciplinas em que historicamente sempre se tem dificuldade, como por exemplo na área de exatas, cálculo, física, na área de humanas, produção de textos e coisas desse tipo. Não basta a gente abrir a possibilidade na legislação de o aluno de pós-graduação atuar como monitor. É necessário delinear, pensar um programa para que haja todo um suporte em termos de mobilidade física e de apoio a esses pós-graduandos, com supervisão pelos seus orientadores, supervisão pelos responsáveis pelas disciplinas, tudo isso do ponto de vista da graduação, para trazer um benefício qualitativo para os nossos alunos e um suporte, né, para as suas dificuldades. Professora, paralela a essas ações em prol dessa personalização, um grande desafio que a graduação da universidade enfrenta são os índices de evasão e retenção. Quais são as metas dessa gestão que se inicia no sentido de trabalhar com esses índices junto a esses alunos de graduação? Bom, os índices de evasão e retenção na nossa universidade, eles estão sempre muito... Bom, a noção de evasão e de retenção é sempre muito vinculada, né? A evasão se refere ao índice dos alunos que deixam a Unesp, né? Por várias razões, e a retenção aos alunos que não conseguem ser promovidos numa disciplina e por esse motivo vão aumentando o tempo de conclusão do seu curso. Então a retenção está muito mais proximamente ligada ao que a gente chama de índice de eficiência, ou seja, quanto tempo a gente leva para formar um aluno, ou qual é o índice de alunos que se forma dentro do tempo esperado, né? A evasão, nesse sentido, na Unesp, ela está na média em torno de 20%, o que já é um índice muito alto, em se considerando que nós somos uma universidade pública, não é? Por exemplo, os índices de evasão e retenção, embora sejam um pouco menores na área de biológicas e um pouco maiores na de
exatas, ficando no meio de humanas, em todas as 3 áreas, eles são bem maiores em cursos de licenciatura ou que envolvem licenciatura e bacharelado do que em cursos de bacharelado. Então, a gente, infelizmente, percebe aí que os cursos que são destinados à formação de professores têm um alto índice de evasão, e isso isso certamente vem pela grande desvalorização que a profissão de professor tem na nossa sociedade. E a Unesp é uma universidade muito comprometida com a formação de professores, como, aliás, na minha opinião, deve ser, né? 38% dos nossos cursos são destinados à formação de professor. Então, infelizmente, há essas causas que são sociais, não é? E que são mais difíceis de combater, mas mesmo assim a gente tem que combatê-las. Agora, há outras causas que são mais próximas, né, a nossa ação dentro da Unesp, que eu acho que a gente tem que combater, tem que tentar entender primeiro e depois combater. Então, algumas das causas que têm sido apontadas pelas pesquisas têm a ver, por um lado, com decepção com a carreira, então a pessoa muda de carreira, algumas têm a ver com questões de permanência estudantil. Então, isso tem a ampliação de programas de permanência estudantil nesse sentido, talvez tendesse a diminuir os índices de evasão nesse sentido, mas também há algumas causas que têm sido apontadas que têm a ver com a estrutura dos currículos, então algumas pessoas, e com a infraestrutura da universidade. Então, essas são causas, por exemplo, com relação às quais a gente tem como agir. E se a gente oferece ao aluno um currículo, um percurso dentro da universidade que dê mais suporte, um currículo mais atrativo, né? E a possibilidade de atuação em atividades que extra classe, mas que contribuem para a sua formação como profissional, como, por exemplo, como há, por exemplo, em algumas unidades, empresas juniores, né, aproveitando também a experiência da UIN, que é a nossa agência de inovação. Então, esse tipo e aproveitando também experiências com pesquisa, há alunos que, depois que começam a sua atuação em iniciação científica, ou então numa pesquisa, mesmo sem bolsa, em direção ao seu TCC, aí que descobrem a sua verdadeira paixão pela profissão e ficam. Então, eu imagino, de nosso ponto de vista, esse tipo de alteração de cultura que leva a reestruturações curriculares é que pode também começar a nos ajudar a combater essas outras razões que não são, como é que eu vou dizer, não são exclusivas, exclusivamente internas à universidade, mas a gente pode, com algumas medidas, tentar também solucioná-las assim de maneira indireta. Professora, em meio a todas essas ações em prol da graduação dessa universidade pública, que é a Unesp, qual que é a meta para este primeiro ano, pensando 2017, a meta da Prograde? Bom, 2017, como todos sabem, vai ser um ano bastante difícil, porque nós estamos com restrições orçamentárias bem complicadas. E, infelizmente, nesse ano de 2017, eu penso que nós não vamos conseguir combater o principal problema, nós não vamos conseguir resolver o principal problema que está afetando a graduação, que é a falta de professores. Nós estamos com um índice extremamente elevado de professores substitutos, tá? Porque a gente não está podendo, pelos problemas de orçamento que nós temos, né, que devidos à grave crise que estamos atravessando, a gente não está podendo realizar concursos e contratar os novos professores. Bom, mas há algumas ações que a gente pode e deve fazer desde já, tentando aproveitar a crise e transformar esse momento de crise num momento de oportunidade, nos preparando para podermos enfrentar de maneira mais inteligente, mais séria,
o momento quando a crise passar. Por exemplo, há uma série de mudanças pequenas de legislação dentro da própria Unesp que a gente pode levar à discussão com a comunidade. Claro, tudo sempre feito a partir do diálogo com a comunidade, porque não há como a gente fazer uma mudança de cultura a não ser a partir de um diálogo franco, aberto e participativo de toda a comunidade. Há questões assim em direção à solução, inclusive, desse nosso grave problema, que é a falta de professores, que eu acho que a gente pode tomar desde já como participar ativamente da discussão de qual é esse profissional que nós vamos querer contratar, né? Pensando no perfil do profissional, a graduação e todos os agentes diretamente envolvidos na graduação da Unesp, os docentes, os alunos, os servidores técnico-administrativos, eu acho que a gente precisa sentar e pensar, por exemplo, qual é o perfil do profissional que a gente vai querer contratar no momento em que a gente puder fazer isso. E esse é o momento para a gente fazer, é um momento que nós estamos, vamos dizer assim, forçosamente tendo que parar, né? Mas eu acho que é um momento que a gente deve refletir, deve usar para pensar, para refletir sobre essa questão. Também podemos pensar de maneira mais prática como é que nós vamos realizar concursos, por exemplo, porque está tudo muito represado. No momento que a gente abrir, vamos ter bastante pessoas interessadas em vir para a Unesp. Então, como que nós vamos selecionar, para que a gente possa selecionar o melhor professor, o melhor docente para os nossos cursos de graduação. Também, eu acho que principalmente nesse ano, nós vamos usar esse tempo de reflexão para nos dedicar a essa mudança de cultura em relação à graduação, né? Porque a graduação precisa de um salto de qualidade aqui na Unesp, recuperando o seu papel central. Então, a gente vai se dedicar a abrir o diálogo com a comunidade para poder pensar essas questões, como, por exemplo, a da personalização dos currículos, discutir como que isso pode ser feito, que ganhos pode nos trazer, quais são as questões que a gente tem que estar alerta, né, os prejuízos e essas coisas, avaliando tudo muito bem. E pensando qual é a graduação que a gente quer nesse contexto dessa universidade inovadora e participativa, né, e que a gente quer, não é? E como que a gente pode dar esse papel central para a graduação nesse contexto todo. Acho que 2017 vai ser, então, um ano bastante produtivo nesse sentido, em termos de diálogo e em termos de reflexão. Pelo menos é o que eu espero, não é? E nós desejamos sorte, professora, a você e a toda a equipe da Prograde para enfrentar a esses desafios, alcançando aí as metas. E eu gostaria de agradecer a sua participação aqui em nosso programa. Eu que agradeço, Maíra, a oportunidade, né? E desejamos toda sorte à Unesp, né, para que a gente possa atravessar esse momento de crise da maneira mais participativa e produtiva possível. Obrigada. Muito obrigada, professora. O Gestão Unesp 2017 fica por aqui. Acompanhe as entrevistas com os demais gestores da universidade ao longo de nossa programação e também em nosso site. Obrigada pela companhia e até a próxima.